Deixa eu ajustar aqui também. Estou apanhando um pouco do Zoom. Vou colocar para ver vocês aqui. Maravilha, vamos lá então. Hoje a gente vai falar sobre PI Planning, né? Quem aqui já participou de uma PI Planning? Tem aqui alguém que já participou, pelo menos de uma, duas? O Juliano já, o Gustavo também, a Fernanda já participou? Não, ainda não. Legal. Eu, até 2022, eu nunca tinha participado de uma PI. E em 2023, eu participei de mais de 20. Atuei como facilitadora. Então, foi assim, do nada. É isso. E até pegando esse gancho, vou começar aqui, então, esse webinar com vocês, falando rapidamente aqui sobre mim. Quem sou eu? Quem sou essa pessoa aqui que venho falar hoje para vocês sobre PI, né? Então, eu sou a Lana Martins. Nessa foto eu estava aqui super maquiada, então então, um pouquinho diferente, mas eu trabalho hoje na Bradesco Seguros. Lá, o Agile em Scala, o Safe, ele já está muito desenvolvido, então eu tive esse privilégio de ir para lá e aprender com um modelo que estava rodando há um tempo até. E aí eu atuo lá nesse papel de RTE. Então, para quem não está familiarizado com esse papel, é um papel dentro do Safe mesmo, do Agile em Scala, né? Vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso, mas é bem bacana porque a gente apoia assim diretamente mesmo na criação, toda a facilitação ali da PI. E aí eu coloquei aqui, né, em 2023 foram mais de 20 PIs aqui do time, são vários programas que a gente tem lá, né? Tem o meu Instagram aqui também, para quem quiser me seguir, que é novo, Pessoas Ágeis, e também tem meu perfil em inglês, Agile People. Tenho experiência com Scrum e Kanban também, faço processos gerenciais na GB, e sou daquelas que acredita que indivíduos e interações são mais importantes do que ferramentas e processos. Então, um pouquinho sobre mim, é isso aí. E acho que para a gente iniciar, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Adoraria quem puder trazer aí a sua visão. O que que vocês entendem por ágil em escala? O que que é o ágil em escala? Quem quer contribuir? Deixa eu ver aqui se a gente tem comentários. Eu vou falar bastante, podem falar porque vocês vão enjoar da minha voz, então agora é a hora, viu? Agora é a hora para falar, porque depois só vai dar eu. Deixa eu ver aqui no chat, alguém falou alguma coisa? Ah, redes sociais. Ninguém se arrisca? Vou falar então, hein? Ó, o ágil em escala, então, deixa eu passar aqui. O Agile em Scala, então, eu gosto de trazer uma comparação entre o que é o time ágil, né? Para a gente entender um pouquinho sobre as diferenças. Eu acredito que a maioria aqui trabalha com times ágeis, né? Com Scrum, com Kanban. Então, o Agile em Scala, eu gosto de pensar que é como se fosse um Scrum, só que maior, né? Maior em estrutura, maior em quantidade de pessoas, de times, de tudo. Então, tudo que, se vocês forem ver aqui, depois a gente vai enviar esse material para vocês, tá? Ele tá bem completinho, escrevi bastante coisa, então tá bem detalhado. Mas assim, vocês vão ver que da coluna da esquerda para a direita, as diferenças são que é tudo maximizado no Agile em escala. Então, por exemplo, no Agile de time, a gente tem ali um foco em planejar por sprint. Já no Agile em escala, a gente planeja um prazo muito maior, né? A gente vai planejar aí 8 a 10, 12 semanas. Então, é um tempo maior, é uma quantidade maior de times também. A gente tem bastante time, pode ter programa com 10, programa com 12. A gente tem aí, quando a gente fala do time ágil, né? É mais simples, é auto-organizado, todo mundo se conversa. Quando a gente fala do ágil em escala, aí a comunicação é um desafio muito maior, porque a gente vai ter muito mais pessoas, a gente vai ter mais pontos focais para quem recorrer, dependências, enfim. São pontos que eu vou falar, mas tudo é aumentado quando a gente fala sobre o ágil em escala, né? E também a gente tem bem mais papéis, o que acaba sendo muito necessário para a gente conseguir fazer a organização aí de todo esse povo, né? Então, todas essas entregas. Então, por isso é importante entender a diferença entre o time ágil e o ágil em escala. Certo? Se alguém tiver em algum momento, quiser interromper, quiser fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, tá? Mas então, essa é a diferença principal entre o ágil em escala e o time ágil. E aí, por que que eu falei esse contexto, né? Porque é um contexto importante para a gente entender, então, o que que é uma PI Planning. Vou fazer de novo jogar a bola para vocês. O que que é uma PI Planning? Para aqueles que já participaram, que vão ter mais uma noção, o que que vocês me dizem? Temos mãozinhas, Lucas? Me ajuda aí, Juliano.
Você que está nesse lugar chique aí, Tô o que que é que- uma PI? eu tô quieto, porque todo mundo Juliana, fala. eu não vou esquecer seu nome, porque é o nome do meu ex-marido, entendeu? Nossa! Sim, Juliana. Não sei se isso é bom, não sei se isso é bom ou se é É bom, ruim. é bom. Ele é bonzinho. Pode falar, Ele Juliana. é bonzinho. Ah, tá. Então tá bom, É. então. Bom, próprio nome falando, né? Planning de planejamento, né? Fazendo uma Uhum. API Planning de uma RT, né? Você se preparando, trazendo todo o contexto do que uma RT precisa executar e dividir entre as squads ali. Então, você tem toda uma cadência de agenda que precisa ser feita, ser seguida, para chegar no fim do dia ou no fim da agenda, você ter todos os times sabendo o que vai fazer, sabendo quais são os objetivos que vão ser seguidos, quais são os indicadores que vão ser tratados, quais serão ali os roadmaps aplicados, de uma divisão, pelo menos, das sprints, dos backlogs, quais são os impedimentos, os riscos, todo esse processo aí Muito de atividades que precisam ser tratadas, né, dentro de uma PI Planning, para um time, maravilha. para os times, né, poderem estar se conversando aí. Sim, muito bom, hein, Juliana? Estrelinha dourada do professor para você. Parabéns. Que é PI Planning. Acho que o Juliano trouxe pontos bem importantes aqui. Ele falou sobre o alinhamento, falou sobre o objetivo, tudo isso é super importante e são pontos que a gente vai falar hoje. Porque a PI Planning, muitos de vocês também conhecem o rito Planning aqui do Scrum, né? Então a PI vai ser nada mais, nada menos do que esse rito, de novo, aumentado, né? Deixa eu ver o que que o Wellington mandou aqui. O Wellington falou, opa, já mudei aqui para todo o slide final, mas já mudo Colocou um aqui. planejamento sincronizado com as squads. Quebramos os épicos, histórias e montamos um roadmap para o período de um trimestre, semestre. É isso? Legal, maravilha também. É um evento em que a gente tem todo esse planejamento e é bastante tempo, é um trimestre. Aqui no Bradesco a gente faz realmente a cada 3 meses, onde quem já participou, já fez, era diferente? Era um tempo maior, menor? Como é que era? Manda aí no chat que eu vou lendo. Mas então, em relação ao API Planning, o que que a gente tem, né? Coloquei aqui que é um evento cadenciado de 2 dias. Pode ser 2 dias, pode ser que não, pode ser que tenha um dia só. Quando a gente fala de SAFe, do framework mesmo, você vai ver que lá no guia ele fala que são 2 dias. Mas eu gosto de pensar sempre na questão do. A gente adapta cada um para sua realidade também, o framework, né? Então, no caso aqui do SAFe, na aplicação que eu tenho aqui na empresa, a gente tem uns que são um dia e outros que são dois. O Diogo mandou PI Planning trimestral e o Gustavo mandou aqui também a cada 3, 4 meses. Legal. E aí, esse evento, né? Então, qual que é o objetivo dele? É com que todos os times que fazem parte desse programa eles estejam alinhados. Porque imagina, a gente está falando ali de 10, 12 times Scrum, provavelmente muitos deles ou lidam com os mesmos produtos, né, serviços ali, softwares, ou então eles têm muitas dependências entre si. Então, a planning ajuda nisso, ajuda a gente a entender quando que o outro time vai entregar o pedaço dele para que eu consiga entregar o meu. Isso é super importante. Ou, por exemplo, quando que ele vai estar disponível ali, vai finalizar essas entregas dele para a gente conseguir começar a continuar uma outra entrega nossa. Então, esse alinhamento, além de, e esse webinar e vai ser muito sobre isso, a gente entender que essas entregas, esses épicos, essas features que a gente priorizou, que elas estejam também de acordo com os objetivos da companhia. Porque imagina, a gente tem ali 20 times Scrum, todos trabalhando, e se a gente não tiver uma figura, como por exemplo um PM ali, para trazer essa visão da companhia, para trazer esses objetivos e garantir que tudo que foi priorizado nesse backlog vai atender esses objetivos, aí a gente vai ter um problema, porque vai ter um PO priorizando uma coisa, outro PO priorizando outra. E não necessariamente isso vai refletir a realidade que a gente gostaria, vamos dizer assim, né? Então, por isso é importante. Se eu fosse definir PI Planning em uma palavra, do que eu vi, assim, eu diria que é alinhamento. Todo mundo está ali indo para a mesma direção, sabe? Então, qual que é o objetivo principal? Então, quais são os objetivos principais, né? Alguns deles que a gente tem. A visão compartilhada, um ponto que
eu acabo trazendo, assim, sempre, toda vez que eu falo de PI, porque é muito importante, que é gestão de risco e impedimento, os riscos, principalmente, porque a gente está falando aí, dentro dos riscos, a gente também está falando de interdependência, né? E essas interdependências, elas são muito importantes, seja interdependências com áreas, ou seja interdependências com outros times, com algum ponto focal específico, às vezes precisa de um recurso emprestado, precisa de um ambiente para estar disponível numa data X. Então, tudo isso aí entra como um risco para o nosso plano, porque se eu não entregar a minha parte, o meu pedaço, o meu colega ali do outro lado também não consegue entregar. Então, você vê que está tudo muito, é um emaranhado de coisas ali, está todo mundo junto, né? Todo mundo dependendo uns dos outros. Gente, eu tô achando a coisa mais fofa ver vocês anotando. Tô indo anotando aqui, tá uma gracinha. Mas todo mundo vai receber aqui o slide, tá bom? Escrevi bastante coisa também, mas porque realmente é um rito assim que acaba ajudando em bastante coisa. Coloquei aqui então, né, alinhamento estratégico, sincronização, então sincronizar as entregas e essa colaboração. Facilita essa comunicação, né? Porque quando a gente está ali num time ágil, com 8 a 10 pessoas, a comunicação é muito fácil. Mas quando a gente está entre 10 a 12 times ali, cada um dependendo do outro, aí o negócio complica um pouco. Então, vamos lá. Estou falando bastante, queria ouvir de vocês, como é que tá até agora? Tá tranquilo? Estão entendendo? Meu chá acabou, então. Bárbara, me conta aí, como que é no cenário que você está hoje? Você já usa o Agile em escala? Oi, Lu. Então, no momento eu ainda não estou atuando no time que está, né, atuando lá nesse contexto com a Agile Scala, na Safe. Tem um time no o cliente, tem um cliente lá na empresa que tem já toda uma estrutura, né? Então eu acompanho de curiosa ali, né, que eu tenho um projeto no mesmo cliente, porém não está englobado, né, nessa estrutura. E aí eu fico lá acompanhando caso precise, né? Então eu tenho a curiosidade e tenho o desenvolvimento profissional aí, né? Que tanto eu como o Juliano fizemos parte agora na última turma agora do SAFE, né? A gente finalizou semana retrasada, não foi, Ju? Acho que foi coisa Legal. Foi. assim. E aí estamos É, nos preparando para a prova, entendeu? Então eu tô nem aqui fala. nessa curiosidade de estruturar conhecimento, assim, que ainda ficou meio assim, com algumas pontas, né? Então, muito por isso estou aqui, tá? Que legal, que bacana. E vocês estão fazendo a mesma turma da tempo, então. Sim. Bacana, olha só. Já são alunos aí. E você, Gustavo, como que é aí no seu contexto? Oi, Lu. Boa noite. Boa Aqui noite. também nós trabalhamos com Safe, né? O Scrum em escala. Nós somos por volta de 90 times, né? Muitos desses possuem interdependência. Então, a gente tem esse período de planejamento, inclusive tem algumas outras cerimônias que o pessoal fez aqui que a gente nota que ajudam bastante no planejamento. E sim, até agora, sim, a gente vai encaixando com a realidade, né? Acho bacana estar aqui com vocês. O conhecimento que eu tenho de Safe é mais prática do que teoria, né? Então, entender também um pouquinho do que encaixa a teoria com a prática aí, bem legal. Que legal, Gustavo. E esses são 90 times, você falou, né? Eles são Isso. programas diferentes? Vocês dividiram em programas? Tem projetos que permeiam os times, tá, Lu? Não são todos que trabalham no mesmo projeto, mas existem projetos que vários times atuam, né? E essa sincronização aí a gente acaba fazendo entre esses times do mesmo projeto. Ah, tá. Legal. Que bacana, gente. O máximo, a maior PI que eu já participei, e o Floyd que tá aí não vai me deixar mentir, foram 43 times na mesma PI, no mesmo programa. Foi uma loucura. É, Funciona, mas não recomendo, tá? verdade. Você fica exausto. Funciona. Inclusive, falando sobre isso, sobre essa questão do planejamento, né? Alguém aqui já participou em relação a uma maratona, bem isso?
Foi, Floyd, foi uma maratona. Alguém aqui já participou em relação à facilitação de da PI mesmo, ou vocês atuaram como participantes? Foi na facilitação, Juliano? Os dois. Os dois? Eu estava no Itaú por 4 anos e lá tinha, nessa questão, né, de 90 times, lá eles acabam dividindo em comunidades, né? Eles chamam de comunidades, não sei se tem alguém de Itaú aqui, mas eles dividem em comunidades, dentro das comunidades tem as RTs, e dentro das RTs tem ali uma capacidade de 10 a 20 times, né? E aí eles vão quebrando em pequenos blocos para conseguir diminuir os riscos, né? Enquanto Hum, 90 times é loucura, né? Tipo, pra você mapear risco, mapear impedimentos e relacionamentos. É, 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 a PI seria 2 dias, vira uma semana. É um meu Deus. cronograma intenso para conseguir planejar a execução, né? Então, acaba quebrando ali. Então, lá no Itaú, a gente fazia isso. Antes do Itaú, eu fazia também, só que aí era uma quantidade menor de times, mas os times voltados para SAP. Mas também eu fazia um planejamento ali trimestral, mas eram poucos times, eram menores. No Itaú, que era uma capacidade maior. Meu Deus. É, quando é muito, é mais complicado mesmo. Obrigada, Juliana. Mas vamos lá, então, por que fazer uma PI, né? Quais são os benefícios, ou se a gente for trocar aqui, quais são as dores que a gente tem que a PI vai resolver, né? Aqui eu coloquei alguns pontos, como, por exemplo, a gente ter uma visão clara do que vai ser entregue das expectativas. É, provavelmente, muitos aqui já sentiram aquela dor de você priorizar coisas e aí depois, quando isso chega numa visão executiva, por exemplo, ou não era bem aquilo, ou eles não viram tanto valor quanto a gente achou, ou eles não ficaram nem sabendo que aquilo foi entregue. Acho que esse é o pior de todos. Não ficar nem sabendo que foi feita a entrega. Então, trazer essa visão clara mesmo, a API, ela ajuda a gente nesse sentido, a escalar e mostrar mesmo, trazer visibilidade para o que foi feito. Transparência em relação às prioridades, né? O que é a prioridade da organização, o que não é, o que pode esperar, o que pode ser replanejado. Colaboração entre os times e os stakeholders também, criação de um ambiente onde as discussões podem acontecer, tanto em relação entre os times uns com os outros, mas eu diria que também quando a gente tem ali tem uma dependência com a arquitetura, com a área de segurança, a gente convidar esses focais mesmo para a API, né? Para que a gente consiga selar alguns acordos ali. A gente sabe que muitas vezes a gente depende, isso eu vejo que acontece em diversos cenários, né? A gente tem uma dependência ali com alguma área da empresa, só que a área nem sabe disso, ela nem imagina que ela tem essa dependência com a gente, ou então, quando ela tem, o prazo que ela, o SLA que ela passa para a gente, não combina com o planejamento do nosso projeto. Então, assim, uma coisa que isso, se não faz com que o projeto fracasse ali, mas pelo menos atrasa muito. Então, quando a gente consegue trazer os focais de diversas áreas da empresa, e aí, obviamente, a gente está falando, sim, de empresas mais robustas mesmo, né, com uma quantidade maior ali de pessoas, uma estrutura maior, a gente consegue trazer aí um pouco mais desse alinhamento também com outras áreas. Então, o alinhamento que acontece na PI não é só de time para time, também é a empresa como um todo. A gente tem uma identificação aqui, isso é muito importante, precoce de riscos e dependências, de novo, é a questão de depender de outras áreas, de depender de outros times, mas riscos também podem ser voltados para uma liberação de um ambiente, às vezes uma dependência com algum recurso específico que tem um conhecimento. Aqui no Bradesco, a gente tem um cara que eu falo que se ele não fundou o Bradesco, ele estava lá junto. Porque, assim, sabe aquele cara, aquele líder técnico que todo mundo precisa dele e ele tem agenda super concorrida? É esse cara. E toda a PI a gente depende dele. Então, assim, quando a gente faz o levantamento desses caras que são riscos também, né? A gente consegue aí tentar trabalhar com o cronograma a ponto de mitigar esses erros, esses riscos, né? Ajuste no planejamento também, sim, eles acontecem, seja do time ali no meio da API colocar mais coisa, então precisa ter a avaliação aí nesse backlog, né? Poxa, se eu estou comprometendo mais coisa, tá ali consumindo da minha capacidade produtiva,
Será que não é interessante, então, eu despriorizar alguma coisa para não deixar o meu time exausto ou não fazer com que a gente tente entregar várias coisas e não entregar nada? Né? Então, quando a gente tem a PI, tanto no dia da PI quanto nos ritos que a gente tem de acompanhamento depois da PI, né? A gente consegue estar acompanhando. Então, também é bem importante. E coloquei aqui também o engajamento dos times, né? Nesse processo de planejamento, porque quando a gente tem ali as salas de breakout do time, que a gente fala, todos eles estão ali em conjunto também, junto com o PO, junto com o SM, vendo o que vai ser priorizado, trazendo a visão deles, a visão principalmente técnica também. Então, é super importante, certo? Vamos lá, isso está sendo mais rápido do que eu imaginava. Eu estou falando muito rápido, porque na minha cabeça estava dando 3 horas isso aqui. Vamos Ô, lá. Lu, posso compartilhar uma questão aqui também? Mas É, é claro. estávamos aqui conversando, né, essa questão do alinhamento das equipes e de áreas interdependentes e tudo mais. E justamente aqui a gente utiliza 2 semanas antes da PI Planning, a gente começa a se preparar para ela, tá? Então, essa questão de interdependência, como dissesse, com a área de segurança, com a área de engenharia, arquitetura, isso era uma dor nossa. Então, o que que a gente faz hoje para poder ter um alinhamento melhor, mais facilitado entre as áreas? Nós temos uma agenda com essas áreas cross, expondo qual o trabalho delas, em que elas atuam dentro de cada projeto. Então, por exemplo, o pessoal de segurança vai lá e faz, né, rapidamente, 15 minutinhos de exposição, mas no que eles atuam, o que, que as equipes precisariam chamar eles para poder olhar junto, para poder planejar. A área de engenharia, então, quais são as ferramentas, de que forma eles podem contribuir com os projetos. E depois tem uma outra agenda em que é exposto também, em forma bem rápida, de 15 minutos cada um, os projetos. Então, o que, que vai ser atuado, o que, que vai ser construído. E aí é a oportunidade das áreas cross também levantarem a mão e dizerem, opa, olha só, gente, esse projeto aqui a gente não está incluso. Eu acho que vocês precisam parar para ver a questão de infra de vocês, né? Então, essas duas agendas, elas facilitaram muito para quando a gente chegasse lá no PI Planning, a gente já ter a coisa muito mais alinhada e muito mais pronta. Então, lá é justamente mais a área de dizer, olha, nós vamos ter tempo, não vamos ter tempo, vamos atuar aqui, vamos atuar ali, são essas as equipes envolvidas no projeto. Então, elas facilitaram muito essas duas reuniões que a gente acaba fazendo antes da PI, tá? Que legal, muito bacana, Gustavo, você trazer essa visão. Porque então, no seu caso, você já faz um alinhamento legal antes. O dia da PI é só para você fazer, selar aquele contrato que já está acordado, basicamente, Exatamente. né? Exatamente, isso mesmo. É melhor, eu Acho entendo que é muito bom, pode falar. é, até trazendo um pouco do conceito do que o Gustavo está falando, né? Assim, a maior complexidade que você tem dentro das empresas, tirando o ego dos PMs, tirando o ego de negócio, Eu tenho PM aqui. é fazer com que eles cumpram ali o door e dodge deles mesmo, né? Porque o próprio pessoal de negócio deveria estar fazendo esses pré-alinhamento entre eles para quando levassem para a área técnica discutir só alinhamento técnico, né? Então, às vezes você vê muito ainda, muito PM, muito PO ali, ter essa dependência do técnico para entender qual é a dependência de negócio, né? Então, às vezes acaba uma PI Planning que deveria estar já com alguns dodges já apaziguados, né? Como esse combinado que você faz com a arquitetura, com o pessoal de segurança de informação e tal, para ver algum risco ali, né? De subir em produção e ter algum ataque cibernético, você acaba facilitando muito mais que a API Planning seja, na verdade, uma apresentação de resultados, né? E não uma discussão ainda do que precisa acontecer, Vale. né? Aham, Né? Então, pode falar, fica à é isso, vontade. né? Não, é isso, né? Então, Entendi.
Acho que talvez alguns combinados que as empresas que são os pulos do gato, né? Às vezes você fala assim, vou implementar safe numa organização, mas tem uns pulos dos gatos, o pulo do gato ali de cada organização, do agilista, do LPM, do RTE, né, que está ali fazendo a implementação, ajudando a fazer essa implementação, dá para as áreas poderem se conversarem, né? E tirar um pouco essa questão de que isso aqui é meu quadrado, eu que domino. Não, agora não tem mais meu, né? Agora é nosso, né? E é isso, né? Exatamente. E você sabe que você falou isso, você me lembrou de um acontecimento que a gente teve aqui. Eu já vi PI de chegar assim. Não tem ninguém do Bradesco aqui, não, né? Dá uma olhada, né? Tipo, Deixa eu ver aqui, tem só o Floyd. Floyd, entre nós aqui. De alguém chegar assim, um executivo, um superintendente, e assim, gente, que backlog é esse? Isso não é nada do que a gente tinha acordado. Vamos voltar todo mundo para a prancheta. nossa, é horrível isso. Como Assim, assim? então, a importância que é a gente conseguir realmente fazer. Porque uma coisa é a gente, não, beleza, vamos fazer ali, sei lá, um compromisso no dia da PI, mostrar esse backlog, ok. Mas não pode, não deve ser uma surpresa para ninguém. Tanto para as áreas que a gente tem dependência, que a gente tem ali um risco atrelado, como você falou, uma segurança, uma arquitetura, alguma coisa, seja uma entrega de um outro time e seja o backlog que a gente está priorizando. Nada disso pode ser uma surpresa para ninguém, né? Tem que ser ali, tudo já está muito bem acordado antes, e a API a gente traz também com esse objetivo mesmo de selar, de fazer esses acordos finais, mas acaba que já está muito estruturado, né? Como que funciona aí, Diogo, no seu caso? Eu tô chamando os nomes aqui, o pessoal tá levando um susto, né? Conta aí pra Não, gente. não, sem problemas. Que eu já tive, assim, duas experiências, né? Eu tive uma experiência numa empresa menor, onde eu era facilitador e tudo, então, assim, basicamente eu fazia exatamente o que o Juliano e o Gustavo comentaram, né? Eu pegava as demandas, já preparava, já olhava o backlog ali, já preparava, já, quando chegava na plane, já chegava tudo mastigado, né? E hoje eu estou numa uma empresa e assim, muitas equipes, várias aplicações, vários projetos, todos se cruzando no fim das contas, né? E assim, acaba que fica muito complicado. Ou, às vezes um refinamento só não resolve. Tem até tem uma equipe um pouco maior, trabalha com a parte de faturamento, que eles estão fazendo um pré-refinamento. Então, eles têm uma primeira reunião onde eles identificam o que que eles vão levar para o refinamento e já trabalham essas demandas aí para a próxima planning. Então, Uhum. assim, hoje basicamente é dessa forma. E até complementando o que o Juliano comentou aí, que muitas vezes o PO, ele recebe a informação, mas ele não consegue compreender a informação, né? Então, assim, que não tem nenhum PO aqui, pelo amor de Deus, né? Assim, às vezes Coitado do povo. ele não sabe, às vezes ele não sabe o que que ele precisa, né? Que, assim, ele recebe, eu preciso, ó, tem que fazer isso. Ah, beleza, mas e aí? Aí quando devolve ele, assim, informações adicionais, aí ele já acaba que se perde, né? Que não consegue aí, trazer o que que ele precisa de fato, né? Que acaba que ele chega no que você falou, né? No caso que você explanou aí, né? E não é nada disso que a gente precisava. Sim. E até pegando esse gancho, ó, a gente vai falar aqui sobre a estratégia empresarial, né? Então, o OKR estarem alinhado ali com o backlog, né? Uma pergunta que eu queria fazer para vocês. E aí, a gente traz descobertas, spikes para API ou a gente não traz? A gente só traz release? Só vai fazer entrega de feature? O que Eu que acho vocês... muito importante trazer. Tem que trazer, eu acho que tem que trazer. Senão não vai inovar, né? Não vai inovar nunca. Vai ficar só dando Não, manutenção do que já tá, né? mas a gente pode, não tô dizendo que a resposta é certa ou não, tô só pensando aqui junto. Mas a gente Aham. pode também fazer essas descobertas, mas sem necessariamente trazer a visibilidade, né, essa visibilidade para a PI. É,
É porque no final, assim, no frigir dos ovos, a gente precisa fazer capacity do time, né? E aí, dentro do capacity, poxa, como que você vai colocar alguém para trabalhar num Discover, num Spike, e o capacity dele não está ali programado para aquilo no Sim. final, né? Então, acho que às vezes acaba sendo importante trazer para a PI. É, minha opinião. André, o que que você pensa? Você pensa diferente, André Freitas? Eu tô dando um susto nas pessoas hoje, gente. Professora fazendo chamada. Você está prestando atenção mesmo. E aí, André? Consegue abrir o microfone? Tá fechado. Olha só, André, você vai me dar esse golpe mesmo? É sério isso? O Fernanda, o André me Ele deu tá um sem, golpe. ele tá sem Tá sem- microfone, ele tá falando. Ah, tá bom. E você, Fernanda, o que que você diz? Eu não tenho muito a declarar, estou conhecendo um pouco a estrutura agora, tá? Desculpe. Imagina! E você, eu não me recordo. Você falou que você nunca participou, né? E agora, com esse monte de doido aqui falando sobre as loucuras que é, você vai querer participar? Não, eu estou adorando, porque É, assim, eu vim de outra época de planejamento de projeto. Então, entrar nesse mundo para mim, assim, é bem legal porque eu vejo uma estrutura muito bem organizada, né? Então, para mim, está sendo ótimo. Agradeço as colaborações aí. que legal, eu também. E aí, então, a gente falando sobre backlog e estar alinhado, né? Eu coloquei aqui, não necessariamente a empresa vai trabalhar com OKRs, né? Pode ser que trabalhe numa outra forma de apresentar esses objetivos, mas eu vejo que muitas organizações que já estão adotando o ágil costumam usar os OKRs, que é nada mais, nada menos do que a definir essas metas mesmo, né? Esses objetivos e ter ali junto com o time os resultados-chave. Então, é importante que a gente sempre pense dessas entregas que a gente está comprometendo aqui para a PI. O que está de acordo com o objetivo que a gente está traçando? Deveria estar tudo, né? Todas as nossas entregas, seja entregas de negócio ou seja entregas técnicas, elas estarem de acordo ali com os nossos OKRs. Deixa eu ver o que que o Wellington falou aí. Eu não consigo mais ver outras pessoas, ah, tá. Acho que eu vou conseguir. O Wellington falou assim: não levarem o Spike para PI Planning, pois o tempo geralmente é curto e os líderes podem se dispersar com discussões do Spike. É uma visão. O Wellington, você consegue abrir o seu para É. contar mais para gente? Você vai dar Então, mas aí tem um cenário, né? Tipo assim, você levar o planejamento do Spike ou levar para executar o Spike na PI Planning, né? São coisas diferentes. Pelo menos eu tentei explicar que você levaria o Spike ou o Discover para dentro da linha do planejamento, né? Não da execução do Spike. sim. Você fala trazer já o Spike que você quer, o que você É quer que eu trabalhar. entendi, pelo que eu entendi que o Wellington falou, seria tipo, se ele não levaria o Spike para a PI Planning, porque o pessoal divergiria, né? Não convergeria. Vai divergir em relação a muita discussão e vai tirar o foco. Concordo Hum, 100%. É, 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 acho que talvez eu não expliquei direito, mas trazer o Spike, trazer um Discover, seja o que for ali, para dentro do arte ali, né, do resultado depois no final lá, você abrir um percentual, por exemplo, eu vou atender 20% de Discover, de Spike, vou atender tipo, 60% de produção, incidentes, novos desenvolvimentos, dividir 10% para. Então, você dividir nesse percentual dentro do backlog, é isso que eu quis dizer. sim, é legal que ajuda até a gente a entender quanto da capacidade produtiva está indo para cada coisa, né? Isso. Então, ajuda justamente a isso, a entender onde que está indo o esforço do time, né? E é isso. Então, em relação ao backlog da PI, né? Precisa estar alinhado com esses objetivos. Então, na PI também é esse momento, tanto para apresentar quais são esses objetivos, quanto para apresentar esse backlog aí que foi trazido, que foi priorizado.
Deixa eu passar aqui para o próximo. E aí, gente, mas como assim já acabou? A gente acabou às 7h40. Em relação aos slides, pelo menos já chegou ao final. Queria ouvir de vocês, o que